Fala, meus amigos, beleza? Eu acho que a Lei Magnitsky veio para ficar. No caso do ministro Alexandre de Moraes e em vários outros sancionados, é praticamente impossível revertê-la. Mas aí eu fiz essa pergunta ao Grok, que é a inteligência artificial do X. Eu perguntei: Grok, após a aplicação da Lei Magnitsky, é possível revertê-la? Olhe a resposta, meus amigos. Sim, é possível reverter a aplicação da Lei Magnitsky, mas o processo é complexo e depende de circunstâncias específicas. Aí ele fala exatamente o que é a Lei Magnitsky, né, que é o Global Act, que destrói a vida financeira da pessoa, que congela bens, ativos, contas bancárias, cartões de crédito, etc e tal. Isso todo mundo já sabe. Mas vamos lá. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: para que as sanções sejam revertidas, algumas condições e procedimentos podem ser considerados conforme detalhado abaixo. 1. Prova de inocência ou mudança de comportamento. Para sair da lista de sancionados da OFAC, o indivíduo ou entidade deve demonstrar ao governo dos Estados Unidos que não teve envolvimento nas atividades ilícitas que motivaram a sanção, que já respondeu judicialmente pelas acusações, que mudou significativamente seu comportamento, eliminando as práticas que levaram à punição, e isso geralmente envolve apresentar evidências robustas ao Departamento do Tesouro ou ao Departamento de Estado, muitas vezes com apoio de advogados especializados. 2. Recursos administrativos. O sancionado pode iniciar um procedimento administrativo junto ao OFAC, solicitando a exclusão da lista. Isso inclui a apresentação de argumentos e provas que contestam as razões da sanção. No entanto, o processo é moroso e depende da avaliação do governo americano, que pode ser influenciada por fatores políticos. 3. Interesse de segurança nacional. As sanções podem ser suspensas ou retiradas se o governo dos Estados Unidos considerar que isso é importante para a segurança nacional ou para outros interesses estratégicos. Nesse caso, o presidente dos Estados Unidos deve notificar o Congresso com pelo menos 15 dias de antecedência antes de tomar tal decisão. 4. Ação judicial nos Estados Unidos. Como a Lei Magnitsky é uma legislação federal americana, há a possibilidade de buscar revisão judicial nos tribunais dos Estados Unidos. Isso pode ocorrer se o sancionado argumentar que a aplicação da lei foi arbitrária, carece de provas ou foi usada de forma politizada, como sugerido por Bill Browder, criador da lei, em relação ao caso de deturpação do seu propósito original. No entanto, esse caminho é caro, demorado e depende de decisões judiciais que podem ser influenciadas pelo contexto político. 5. Negociação diplomática. Em nível estatal, o país do sancionado, como o Brasil, no caso de uma autoridade brasileira, pode tratar a questão como uma disputa de soberania e buscar soluções diplomáticas. Isso pode incluir negociações bilaterais com os Estados Unidos ou até mesmo uma ação na Corte Internacional de Justiça, alegando interferência indevida em assuntos internos. Contudo, tais ações são raras e dependem da vontade política de ambos os lados. Aí fala aqui, desafios e considerações. Desde 2022, a Lei Magnitsky tornou-se permanente nos Estados Unidos e as sanções não têm prazo de validade automático. Isso significa que, sem intervenção ativa, elas podem durar indefinidamente, mesmo após as pessoas deixarem os seus cargos. No contexto político, a reversão depende fortemente da vontade política do governo americano. Se a sanção foi aplicada por motivos considerados políticos, como no caso de Alexandre de Moraes, segundo críticos, a mudança de administração ou de prioridades políticas pode abrir espaço para a revisão, mas isso não é garantido. Ou seja, mesmo que a esquerda entre no poder após o Donald Trump sair, coisa que eu não acredito, isso aí não é garantido que seja retirada a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes.
Outros países como Canadá, Reino Unido e membros da União Europeia, que possuem legislações semelhantes, podem seguir as sanções americanas, complicando ainda mais a reversão. Aí fala aqui do caso específico do ministro Alexandre de Moraes, que não vem ao caso aqui, porque o Grok aqui está dizendo que é considerada controvérsia, especialmente por ser a primeira vez que um ministro de uma Corte Suprema de um país democrático foi alvo, pererê, parará. Acho que o Grok esqueceu que o Brasil não é mais uma democracia. E aí, conclusão. Embora seja possível reverter a lei Magnitsky, o processo é extremamente desafiador, envolvendo caminhos administrativos, judiciais ou diplomáticos. A reversão exige provas robustas, apoio jurídico especializado e, muitas vezes, negociações políticas. No caso de Moraes, a situação é agravada pelo ineditismo da aplicação à autoridade judicial de um país democrático, o que pode levar a contestações baseadas em soberania nacional ou no uso político da lei. No entanto, sem uma ação concreta e bem-sucedida, as sanções permanecem em vigor por tempo indeterminado. Ou seja, a Magnitsky veio para ficar. O ministro foi sancionado, mesmo depois dele deixar de ser ministro, continuará sancionado pela Magnitsky. Ele e os próximos que virão a ser sancionados. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa quase impossibilidade de reversão da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.